pessoal, mais uma aula do professor Juliano César. O assunto abordado agora vai ser Estado, Governo e Administração Pública. Lembrando que é um tópico do conteúdo programático de noções de administração pública. Tudo bem? Então vamos lá. O que eu quero que vocês entendam? Esse é um assunto comum a todos os cargos. Todos os cargos devem saber isso daqui. Mas é bem simples de entender, então vem comigo. Vamos lá. Quero falar com vocês que eu vou direto ao ponto, segundo a corrente doutrinária majoritária, do que é cobrado, né, sobre Estado, governo e administração pública dentro do direito administrativo, como é noções de administração pública. Então vamos lá. O que é Estado? O que é Estado? Estado com a letra maiúscula está falando de país-nação, tá? Não é Estado Espírito Santo, Minas Gerais, não. Estou falando de país, Brasil, Chile, Venezuela, Estados Unidos, enfim. É um conceito bem difundido de Estado, que para existir Estado, eu tenho um resuminho aqui na frente, tem que ter três elementos. Tem que ter o território, tá? Tem que ter território, que é a base geográfica, que é a dimensão do espaço que ele ocupa. Tem que ter o seu governo em si, tá? O governo. E depois, por último, tem que ter a soberania dele, ou seja, o poder próprio de tomar suas decisões. Nós temos aqui os três poderes do Estado, tá? Eu vou pontuar as partes importantes, depois se você quiser ler o material, eu posso mandar esse PDFzinho desse material para você via WhatsApp, ou deixar, né, você pode solicitar o link que eu envio para você, tá? E o que eu quero que vocês entendam? Que nós temos aqui dos poderes do Estado o executivo, o legislativo e o judiciário. O que é importante saber sobre esses três? A função típica e a função atípica deles. Qual é a função típica do executivo? É administrar, é fazer acontecer, né? Vamos colocar, é colocar a mão na obra, tá? É colocar a mão na massa, é fazer acontecer, é a função do executivo. O legislativo, a função típica dele, a função número 1 dele é criar as leis, as normas, tá? É votação, isso é a função do legislativo, a função típica. E o judiciário, a função número 1 do judiciário é justamente, né, aplicar a lei, fazer que se cumpra a lei, é cobrar o rigor da lei. Essa é a função do judiciário. Só que é muito importante que vocês entendam que a função típica é comum nós estudarmos e lembrarmos mais fácil, tá? Porém, a atípica não podemos esquecer, porque não compete somente ao executivo administrar, governar, gerir, fazer acontecer, pôr a mão na massa. Pode acontecer também no legislativo, de administrar, ou seja, de colocar a mão na massa para fazer algo acontecer. A mesma forma, eu gostaria que vocês entendessem que ao judiciário cabe também legislar em alguns momentos e também administrar. Então essas são as funções atípicas. O importante é que vocês entendam que não existe uma hierarquia entre os poderes. Eles trabalham de maneira harmônica entre si para que a administração pública, né, para que o governo, para que o Estado funcione da melhor maneira. Outro conceito muito importante que eu quero que vocês entendam aqui, né, outro conceito não, na verdade um resuminho que eu tenho aqui para vocês aqui, é isso daqui, ó. O Estado é um ente, é um sujeito de direito. O que é o ente? Quando nós falamos ente, querido, é um familiar, né? Então digamos que no conjunto, na família dos países é um ente, é alguém que pertence a essa família de países, tá? É um sujeito de direito, ou seja, ele vai ter os seus direitos e, enfim, e ele tem como os seus elementos, ó, povo, território e soberania. Isso nós temos que ter na cabeça sempre, tá? O governo é a expressão política de comando, ó, expressão política de comando é quem lidera, tá? É quem estabelece os objetivos do Estado, é quem mantém a ordem jurídica de um país. E a administração pública é a atividade exercida por esse governo no sentido objetivo, é a atividade, tá? Que o Estado desenvolve sobre um regime público para a realização dos interesses coletivos, tá? De todos, tá? Por meio, no sentido subjetivo agora, de quem? Sentido subjetivo são as pessoas jurídicas, ou seja, os órgãos, as autarquias, as empresas que fazem parte da administração pública. Isso a gente vai ver a administração direta e indireta no nosso próximo aulinha, tá? Então aqui eu já trouxe algumas questões para a gente debater, para a gente trabalhar. Eu quero que vocês entendam como é cobrado. Vamos lá, questão número 1 diz assim, ó, a administração pública é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado.
Assinale a alternativa que indica os dois sentidos em que se divide o conceito de administração pública. Então, quais são os dois sentidos que se divide o conceito de administração pública? Objetivo e subjetivo. Guardem isso, tá? Objetivo, lembra qual é o objetivo da administração pública? Lembra que o objetivo número 1 da administração pública, tá aqui, são as atividades que ela tem que desenvolver para servir justamente o público, tá? Os interesses coletivos. E o subjetivo, sentido subjetivo é justamente os órgãos, são os sujeitos que realizam isso, tá? Que nós temos as pessoas jurídicas em geral, as autarquias, fundações, enfim, e os órgãos e os agentes públicos, por meio dos agentes públicos. Então a resposta correta aqui vai ser a letra C, objetivo e subjetivo. Agora na número 2, prestem bem atenção nessa pergunta. Com relação ao sentido da expressão administração pública, analise as afirmativas a seguir. É muito importante que você vai ter, número 1, administração pública em sentido formal, presta atenção nessa palavra, relaciona-se à pessoa que executa atividades da administração. Mas lembra que quem executa é o sujeito, é o subjetivo, mas também é conhecido como sentido formal. Então essa daqui também está correta, tá? 2. Administração pública em sentido material, relaciona a atividade administrativa desempenhada pelo Estado. Só que lembra que a atividade a gente chamou de sentido objetivo. Então, sentido material e objetivo também são sinônimos, assim como formal e subjetivo são sinônimos. Então, também está correto, tá? Número 2. Número 3. A administração pública em sentido subjetivo relaciona as pessoas jurídicas, tá certo? Que executam a administração pública. Em sentido objetivo, as atividades da execução desempenhadas pelo Estado. Então, todas estão corretas. Isso aqui está perfeitamente correto. Se todas corretas, vão ficar como certo a nossa letra E, beleza? Letra E correta. Pessoal, de maneira simples, direto ao ponto, mostrando para vocês que bater os tópicos do edital não é difícil, não precisa ficar viajando, tá? Pegando doutrina, jurisprudência, tentando estudar um juridiquês pesado. Por quê? Porque aqui nós temos noçõezinhas, tá? É bem direto ao ponto mesmo para facilitar a vida de vocês. Se eu for fazer um resuminho para vocês aqui, Estado é o quê? Estado vocês têm que responder para mim na ponta da língua. Vocês têm que responder território, governo e... cadê o resuminho de Estado aqui, povo, território e soberania, tá? É um ente, é um sujeito de direitos. O que é governo? É a expressão política de comando, é a cúpula, né? São quem governa literalmente um Estado, um país, que faz com que as leis sejam aplicadas, que a ordem jurídica se cumpra. E o que é administração pública? É a atividade em si, que é exercida através dos seus agentes, através dos seus órgãos. A atividade é o sentido objetivo e o sentido subjetivo nós temos as pessoas jurídicas, que são as empresas, né, que são as autarquias, que são os órgãos e os agentes que trabalham nessa administração pública, tá ok? Então temos aqui o resuminho para ficar fácil para vocês acertarem na próxima. Eu espero que vocês gostem, compartilhem esses vídeos, sigam, tá? O @prof.julianocesar, que é meu Instagram, que eu estou colocando várias questõezinhas lá. Sigam também, façam sua inscrição no meu canal no YouTube, que eu estou subindo vídeo aula para lá, para que o nosso canal cresça e para que eu possa ajudar você a passar na prova, beleza? Um forte abraço e até a próxima aula.